Olá pessoal, saudações mais uma vez. Depois de algumas semanas parado por causa do processo eleitoral, estamos retornando para gravar nossos vídeos e trazer um pouquinho de debate para aqueles que gostam de debater e para aqueles que buscam dividir com a gente as experiências e os conhecimentos adquiridos ao longo da vida, não as ideologias políticas partidárias ou religiosas, até porque cada um tem a sua, e quanto a isso, a gente não pode discutir, é igual a gosto. Nós vamos falar nesse nosso vídeo sobre a questão do 20 de novembro, que para a população negra é uma data extremamente importante, visto que é uma forma de reconhecer a nossa trajetória, é uma forma de relembrar o esforço daqueles que vieram antes de nós e lutaram e deram suas vidas para que nós pudéssemos chegar hoje aonde estamos, mesmo ainda com passos lentos, mas o papel e a luta deles foram extremamente importantes. E aí nós temos a Dandara, nós temos o Zumbi, nós temos a Zeferina e inúmeros outros que a gente pode realmente chamar de guerreiros negros, cada um em sua frente de batalha, o Milton Santos e por aí vai. Mas nessas idas e vindas desses nossos avanços e também retrocessos, infelizmente o racismo ele se mostra algo, como já foi dito pelo professor Silvio Almeida, estrutural e promovido muitas vezes pelo Estado e por uma sociedade que é hipócrita, que é machista, que é sexista, que é racista, que é homofóbica. E a gente pode ter percebido isso e pode ter presenciado isso, mas muitas vezes são algumas ações tão sutis que, infelizmente, a gente não consegue alinhar como racismo. Outras são mais frequentes, mais latentes. E a gente pode citar aí agora, nesse final de semana, a questão do assassinato do João Alberto. É evidente que depois da morte do João, do assassinato brutal lá no sul do país, surgiu nas redes sociais inúmeros posters dizendo que ele tinha para mais de 25 passagens pela polícia. O fato dele ter ou não ter passagem pela polícia, seja ela de qualquer natureza, não justifica a forma brutal que foi feito o assassinato do João. Ali mostra e caracteriza, mais uma vez, de forma contundente, que nós vivemos numa sociedade racista, numa sociedade onde você ser negro, o risco de você ser assassinado, da forma que foi o João, ela é muito grande. E o pior é que, com relação ao Carrefour, não é a primeira vez que acontece esse tipo de ação contra negros no Carrefour. Nós tivemos o caso no interior de São Paulo, onde um outro negro que estava dentro do seu carro esperando a esposa que estava fazendo compra, foi confundido por ladrão e foi espancado. E assim sucessivamente. Então, mas o Carrefour ele é constante, infelizmente, nesse tipo de prática. Agora vem alguns dos diretores da empresa para simplesmente pedir desculpas depois do assassinato brutal do Alberto. Infelizmente, as desculpas deles não vão trazer de volta a vida do Alberto, nem vão melhorar em nada a vida da família do Alberto. Eles deveriam ter uma outra postura, um outro posicionamento no que diz respeito ao combate do racismo, porque muitas vezes as próprias empresas ela fomenta diretamente a questão do racismo. E o Carrefour é recorrente nesse tipo de processo. E para a gente ver que o racismo não é algo pensado ou colocado como
vitimismo dos negros no nosso país. A primeira negra eleita vereadora na cidade de Joinville, ela sofreu via redes sociais ataques, inclusive ameaça de morte. Agora só faltava matá-la para poder entrar o suplente, que era branco. A polícia conseguiu chegar ao autor dessas agressões, mas a família alega que ele tem problemas psiquiátricos. Toda vez que um negro é atacado por aqueles que se dizem brancos, é ofendido, é agredido na sua moral ou fisicamente, sempre há a alegação de que há problemas mentais. E por incrível que pareça, a justiça sempre engole essa versão. Se fosse ao contrário, esse negro estaria numa cela esperando o julgamento, porque ele provavelmente, segundo a justiça, representaria um risco para a sociedade. Mas como são ditos brancos, aí sempre há a alegação de que tem problemas mentais, ou não é racismo, é simplesmente injúria racial, que na maioria das vezes a pena, quando chega a ser julgada e aplicada, é convertida em trabalhos sociais e multa, e a pessoa continua agindo da mesma forma, como se nada tivesse acontecendo. E mais uma vez, para reforçar que não é questão de vitimismo, nós temos o caso aí do Rio de Janeiro, onde a advogada chamou a atendente de preta, de nojenta, agrediu verbalmente e fisicamente os rapazes que se interveram na postura dela, porque se sentiram incomodados. Ela passou uma noite na delegacia, foi solta e agora alega que tem problemas mentais. Mais uma vez eu reforço, se fosse ao contrário, estaria preso essa pessoa negra esperando o julgamento, porque ela simplesmente, segundo a justiça, representaria um risco para a sociedade. E quando eu digo que o racismo é estrutural e é promovido pelos órgãos públicos, nós temos aí o vice-presidente da República, que infelizmente, num discurso ridículo, disse que no Brasil não existe racismo. Senhor vice-presidente, eu acho que ou o senhor está querendo tapar o sol com a peneira, ou o senhor vive no país de Alice ou de Nárnia. Ou então está fazendo discurso político para os seus pares, pensando já na eleição de 2022. É ridículo a sua postura, é ridículo a sua fala. Porque a dizer que no Brasil não existe racismo é negar os 388 anos de escravidão que teve nesse país. Porque mesmo depois da escravidão, o Brasil foi um dos últimos países no mundo a abolir a escravidão. Mesmo depois de tudo isso, o negro continuou sendo visto apenas como objeto, como coisa, não como seres humanos. Tanto é que, em pesquisa realizada recentemente, 83% da população brasileira se diz ter preconceito contra negros ou pardos. Não sou eu que estou dizendo. São índices de pesquisa apresentados, inclusive em rede nacional, em um telejornal. E aí volta o dito presidente da República, que é uma vergonha para o país, e diz que o racismo é coisa que nós estamos tentando implantar de fora dentro do país. Como ele vive em outro planeta, ele é uma vergonha tanto politicamente quanto socialmente para esse país, porque ele representa o que nós temos de pior na política e na sociedade brasileira, que é a questão do machismo, do racismo, da homofobia, do preconceito, do sexismo. Então é isso que essa figura representa, infelizmente, está desgovernando o Brasil, porque se ele está governando o Brasil, imagine se alguém viesse desgovernar, o que não seria. E nós viramos piada e chacota justamente por causa de figuras dantescas, como o vice-presidente da República e o presidente que ocupa a cadeira em Brasília. E a mídia teve um papel fundamental durante muitos anos
na questão do reforço do racismo. Porque quando a gente olhava para os filmes, para as séries, para as novelas, onde é que apareciam os negros? Na cozinha, limpando o chão, dirigindo o automóvel daquele considerado branco, sendo perseguido pela polícia porque era marginal. Então esse era o papel ao qual o negro era retratado, não só no Brasil quanto no mundo. Mas durante algum tempo no Brasil o racismo ficou velado. Hoje ele é aberto, escancarado, tanto institucionalmente quanto socialmente. Até porque nós temos, infelizmente, uma pessoa no mais alto cargo do executivo brasileiro que reforça isso. E os seus pares comungam da mesma forma. Então, enquanto nós não tivermos leis efetivas que combatam o racismo, não só estrutural quanto social, enquanto não tivermos leis e o judiciário não entenda que não é simplesmente uma questão de injúria racial, mas de racismo, porque isso parte também da questão da justiça em querer negar a prática do racismo no nosso país. Esses casos vão continuar acontecendo, porque pagar uma multa, prestar serviços comunitários para o racista é simplesmente você promover e você reforçar o ódio, reforçar as distâncias, os abismos sociais e reforçar o racismo no nosso país.